Bom dia, pessoal. Então, na última aula que eu gravei, tivemos um probleminha ali com a câmera, uma demonstração a respeito do expoente na base 10 e da notação científica. Então eu vou revisar aquilo lá, depois a gente começa a estudar alguns conceitos associados com os movimentos, tá? Essa é para ser uma aula assíncrona, espero que todo mundo assista, porque na sequência, quando nós tivermos uma aula síncrona, eu vou começar o estudo a partir de onde a gente parou, tá? Então sempre é importante ficar olhando os vídeos das aulas anteriores. Tá? Eu tinha colocado um exemplo, agora não vou lembrar bem o número, mas eu coloquei um número que era um número muito grande, por exemplo, 524, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 524, 1000, vamos colocar hertz, a unidade de frequência sonora. Tá? Bom, a vírgula está aqui nesse ponto, então se a gente quiser escrever na base 10, a gente simplesmente precisa contar quantas casas a gente vai deslocar para escrever o expoente. Poderia ser qualquer valor do lado esquerdo da vírgula, pode ser um valor maior que 1, menor que 1, não importa, o fato é escrever a potência na base 10. Então se eu andar a vírgula, uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, até aqui, 8 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poderia escrever como 524 vezes 10 na mais 8 Hz. A unidade sempre tem que deixar. Tá? Isso aqui está na base 10. Mas eu poderia ter optado por colocar 9 casas. Então se eu fizer 9 casas, a vírgula vem até aqui. E aí, nesse caso, eu escreveria 52,4 vezes 10 na 9 Hz. E na potência na base 10, não teria problema algum. Tá? Poderia escrever com vírgula também. Vamos mandar mais casas. 9, 10, 11 casas. 11 casas. Aí a vírgula vai andar 8, 9, 10, 11. 0,5. Então eu escreveria, nesse caso, 0,524 vezes 10 na 11 Hz. É um número maior do que 1, então o expoente na base 10 é positivo. Tá? Qualquer um desses três números estão corretamente escritos na base 10. Mas na notação científica, o número que fica aqui na frente, multiplicando o 10, ele tem que estar entre 1 e 9. Então nenhum desses que eu escrevi está em notação científica. Para ficar em notação científica, eu teria que colocar com certeza a vírgula aqui neste ponto. 5,24. O número à esquerda da vírgula está entre 1 e o 9. E o expoente. Então vamos contar quantas casas. 8, 9, 10 casas. Então 5,24 vezes 10 na 10 Hz. Isto aqui é notação científica. Por que é notação científica? Porque o número que está aqui
a esquerda da vírgula tem que estar entre 1 e 9. Aqui a esquerda da vírgula tem um zero, então não se enquadra aqui nesse intervalo. Aqui está 52, também não se enquadra nesse intervalo. E aqui está 524, então também não se enquadra. O exemplo que havia dado mais problema, deixa eu pegar o apagador aqui, era um exemplo menor do que zero. Vamos pegar um número. Zero vírgula 45 segundos. Então eu poderia escrever esse número contando algumas casas. Por exemplo, a vírgula até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então eu escreveria 0,45 vezes 10 na menos 9, menos 9 segundos. Já que a gente viu os prefixos, aqui eu poderia escrever um prefixo. 10 na menos 9 é o nano. Então eu poderia escrever isso aqui como sendo 0,45 nanosegundo. Tá? Então aqui deu 9 casas. Está na base 10 e ainda está num número onde eu tenho um prefixo associado. Poderia escrevê-lo desta forma assim. Poderia andar vírgula mais uma casa, mais duas casas e fazer vir até aqui 10, 11 casas. Nesse caso, eu escreveria 45 vezes 10 na 11 segundos. Na base 10, este número está certo, este número está certo, mas nenhum dos dois está em notação científica. Por quê? Porque o número que fica à esquerda da vírgula tem que ser entre 1 e 9. Então, para escrever na notação científica, a vírgula necessariamente teria que vir até aqui, ó. Tá? O que dá 10 casas. Então, 10 casas, na notação científica, ficaria 4,5 vezes 10. Ah, esqueci do sinal aqui. 10 na menos 11, né, pessoal? Menos 11. 4,5 vezes andou 10 casas, 10 na menos 10 segundos. Isso está na notação científica. Porque o número aqui da frente, à esquerda da vírgula, está entre 1 e 9. Tá bem? Então, falou em escrever na base 10, vocês podem pegar qualquer número, andar a vírgula quantas casas vocês quiserem, contar os expoentes. Se for um número maior que zero, o expoente vai ficar positivo. Se for um número menor que zero, o expoente vai ficar negativo. Escreve o expoente, está na base 10. Na notação científica, este número à esquerda da vírgula tem que estar entre 1 e 9. E nos prefixos, tem que ver o que o exercício está pedindo. Tá? Então, por exemplo,
eu poderia ter um exercício onde eu tenho um número 95, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos pegar Tesla, unidade de campo magnético. Tesla. Um T maiúsculo, não confundam com tonelada, que é um T minúsculo, tá? Bom, e aí no exercício, se eu quero escrever esse número vezes 10 na 9. 10 na 9. Então o exercício está me dizendo que o expoente que eu quero aqui é 10 na 9. Então eu tenho que vir pro número e ver quantas casas eu vou deslocar com a vírgula. A vírgula está aqui. Vou andar 9 casas para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,5. E aí lá na resposta do exercício, eu vou colocar 9,5, a resposta aqui para preencher, 10 na 9. E se solicitado para colocar o prefixo, eu escreveria 9,5 giga Tesla, que é representado por 9,5, um G maiúsculo do giga e o T maiúsculo do Tesla. Tá? Então aí o prefixo já estava escolhido no exercício qual era o prefixo que queria. Poderia ter um número menor do que 1, 0,0005, um número pequeno pode ser metros. E o prefixo que se escolheu para escrever era o 10 na menos 3. Tá? Então, se escolher o exercício 10 na menos 3, a vírgula está aqui, vai andar 3 casas para cá. 3 casas. 10 na menos 3 vai ficar 0,5 vezes 10 na menos 3 metros. Este aqui é o prefixo mili. Então eu escreveria 0,5 milímetro, que é 0,5 mm. Tá? Então, na hora de usar os prefixos, o exercício vai solicitar um determinado prefixo. Percebam que o número de cima ficou em notação científica, 9,5, o número à esquerda da vírgula está entre 1 e 9, e o número de baixo não ficou em notação científica. Por quê? Porque não precisa. Está se solicitando para usar o prefixo, não para usar a notação científica. Tá? Então o prefixo vai estar no expoente que foi escolhido aqui. Ó. Tá? Primeiro escolheu 10 na 9, segundo escolheu 10 na menos 3. Tá certo? Na hora de um exercício na avaliação, vocês vão ter os prefixos aí disponíveis para vocês. Vão poder consultar a qualquer momento. Então só tem que olhar no exercício qual é o prefixo que está pedindo. Tá? Vamos começar com a cinemática. Conceitos introdutórios. Conceitos introdutórios. A cinemática, tá, pessoal? Na física, é o estudo dos movimentos. É o estudo dos movimentos sem se preocupar com a causa dos movimentos.
sem se preocupar com o que causou o movimento. Bom, para definir um movimento, a gente precisa pensar primeiro num referencial. Então a primeira definição que vai aparecer é referencial. O referencial é um ponto em geral fixo, ou seja, não se movimenta, em relação às estrelas. As estrelas estão aproximadamente fixas no céu, então se tiver um referencial que não se movimenta em relação às estrelas, nós temos um referencial que está parado, um referencial fixo. Tá? A gente vai escolher o referencial e vai colocar o sistema de eixos. Sistema de eixos X e Y. Tá? Eu estou me movimentando aqui na frente do quadro, então um possível sistema referencial, um referencial para descrever o meu movimento, seria colocar o referencial aqui no quadro. Eu colocaria aqui no quadro um eixo Y, a origem 0x, 0y, e para cá o x. Se eu estivesse me movimentando e estivesse aqui, assim, a minha posição em relação ao referencial vai ser dado pela distância a partir da origem do sistema de referências. Tá? Então, se aqui fosse 1 metro, 2 metros, 3 metros e aqui é 4 metros, e eu tivesse aqui, a minha posição seria x igual 4 metros. É usual no ensino médio a gente não trabalhar tanto com o x e com o y, e sim trabalhar com uma grandeza que é chamado de space, que vem do inglês, tá? Que é representado por um S. Então aqui, se eu fosse representar por um S, a minha grandeza, eu esqueço o y aqui, que seria a altura, e mediria a minha posição S igual 4 metros. Então, posição para nós vai estar associado com o S, que vem do inglês space, espaço. Tá? Opa, space. Tá? Espaço. Então, a posição minha em relação a esse sistema de referência que está aqui seria 4 metros. Tá? Então, S para nós vai ser posição. Vamos colocar uma tabelinha aqui do lado, aqui no cantinho. Então, que a gente viu, S é posição. Em relação a um sistema de referências. Bom, para descrever o movimento, eu preciso do referencial, eu preciso da posição e eu preciso do tempo. Tá? Então vamos supor que tinha uma árvore próxima a uma estrada, tá mais parecido com um ovo frito, tá? Assim.
Aqui era a minha posição S igual 0. Inicialmente eu estava aqui, parado na posição S1 igual, vou pegar o mesmo 4 metros que tinha antes, eu comecei a caminhar para a direita, aqui vamos colocar um tempo, acionei um cronômetro aqui, então meu tempo inicial, T1, seria igual a 0 segundos, acionei o cronômetro, caminhei durante 10 metros e cheguei numa posição S2, que é mais 10 metros, então 14 metros, num tempo T2, que é 7, vamos botar 70 segundos, 1 minuto e pouco. Aí eu vim para cá. E continuei andando. Tá? Bom, então o que eu tenho? Eu tenho a posição inicial em t igual a 0. Ela vai ser sempre em t igual a 0, tá, pessoal? A gente vai chamar de S0, tá? Aqui, posição inicial, S0 vale 4 metros. Tá? Uma posição intermediária, uma vez que o movimento continuou para lá, vai ter o S3, o S4, o S5. Vai ter uma posição intermediária. Posição intermediária. Em T2 igual a 70 segundos, que é S2 igual a 14 metros. O que dá para dizer desse movimento? Dá para dizer o seguinte: esta pessoa aqui que se movimentou deste ponto para este ponto, vamos pensar um ponto A, um ponto A e um ponto B, do A para o B, sofreu um deslocamento. Delta S. Tá? Esse deslocamento vai ser a diferença entre a posição final da pessoa, do móvel, do carro, daquilo que estivesse movimentando, a posição final menos a posição inicial. Então, o delta S, que é o deslocamento, vai ser posição final menos posição inicial. Esse triângulo aqui, tá, pessoal, é uma letra grega chamada de delta. Na física, ela sempre vai indicar uma diferença. Tá? Então, delta S é a diferença dos S. É o S final menos o S inicial. Delta T vai significar uma diferença de tempo. Vai ser T final menos T inicial. Então, S é a posição. O deslocamento é delta S. É essa diferença aqui. No nosso exemplo, de t igual a 0 até t igual a 70 segundos, tá? De t igual a 0 até t igual a 70 segundos, o deslocamento
foi posição final, 14 metros, menos a posição inicial, 4 metros. Isso vai dar 10 metros. Tá bem? Vamos supor que tivesse um ponto intermediário aqui. Uma pessoa tivesse parado aqui ou andado aqui pelo meio. 14, 10, 9. S3 igual 9 metros para T igual 30 segundos. Tá? Então a gente poderia calcular um deslocamento de T igual 1 até T igual 30. De T igual, desculpe, T igual 0, não, de T1 até T igual 30. De 0 a 30 segundos. Nesse caso, meu deslocamento seria a posição final é 9 metros e a posição inicial era 4 metros. Tá? Então esse deslocamento, vou apagar a nossa figurinha. Esse deslocamento deu 5 metros. Uma observação importante aqui é que se esse valor der positivo, nós vamos ter um movimento para a direita também vai ser chamado de movimento progressivo. Tá? Então aqui deu um movimento progressivo, aqui em cima também deu progressivo. Tá? Progressivo. E se desse negativo? Se a pessoa tivesse ido até lá os 14 metros e para T igual 100 segundos, por exemplo, tá? De T igual 70 segundos a T igual 6 segundos, vamos supor que em 100 segundos a posição da pessoa seja ela tenha voltado 4 metros e a posição dela fosse 10. Tá? Então qual seria o deslocamento? O deslocamento seria a posição final desse movimento aqui. Posição final é 10 e a posição inicial dele era em T igual 70. Era 14 metros. Percebam que eu não estou contando o movimento a partir do zero mais, tá, pessoal? Eu estou pensando no movimento. Chegou em 70 e voltou. Bom, o que vai acontecer? Esse deslocamento vai ser a posição final, que é 10, menos a posição inicial, que é 14, e isso vai dar menos 4 metros. Esse sinal de menos que apareceu aqui é porque nós temos um movimento para a esquerda a posição final foi menor do que a inicial, tá? Movimento para a esquerda, portanto vai ser chamado de movimento retrógrado. Tá? Retrógrado. Então no exemplo, a pessoa estava, vou fazer com bolinhas aqui, tá?
Então a posição aqui era 4 metros, a posição aqui foi 9 metros, aqui era 0 segundos, 30 segundos, chegou no 14 metros, o tempo era 70, e aqui do 70 até o 100 ele voltou. Então passou 30 segundos de novo, ele voltou aqui até o 10. Tá? 10 metros para um t igual 100 segundos. Então o movimento de 0 a 70 segundos era progressivo, o movimento foi para a direita, e de t igual 70 até t igual 100 o movimento é retrógrado. Por quê? Porque a pessoa voltou alguns metros. Uma observação importante aí no estudo desse movimento é que nós podemos medir a rapidez com que esses movimentos foram efetuados, tá? Definindo uma grandeza que é chamada de velocidade, tá? Velocidade média. Então vamos fazer isso na sequência. Nós temos aí passados 35 minutos, 30 minutos, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não tenho tempo. 35 minutos, mais ou menos. Vamos definir velocidade. Vamos guardar algumas grandezas aqui, tá, pessoal? Então, achou um deslocamento positivo, movimento progressivo. Achou um deslocamento negativo, o movimento é retrógrado. Para esse movimento que nós estávamos estudando, vamos guardar alguns dados, tá? Então, eu tinha aqui t igual 0 a t igual 70, deslocamento 10 metros. Ficou pequenininho, 10 metros. Vamos colocar mais para cá, daí cai tudo. T igual 0 a t igual 70. Então nós tínhamos um deslocamento 10 metros. De t igual 0 até um ponto intermediário, a t igual 30 segundos. Tínhamos um deslocamento que a gente achou aqui 5 metros. E de t igual 70 a t igual 100, um deslocamento menos 4 metros. Por definição, tá, pessoal, a velocidade vai medir a rapidez de um determinado movimento. Aqui, velocidade média vai ser representado por um V minúsculo e um Mzinho embaixo, tá? Velocidade média. Então não é o M na mesma linha do V, tá, pessoal? É o subíndice, tá? VM, velocidade média. Ele é definido como sendo o deslocamento pelo intervalo de tempo gasto para efetuar o deslocamento. Em termos de unidade, se nós estivermos trabalhando no sistema internacional, o deslocamento vai estar em metros, o tempo vai estar em segundos. Então, uma das unidades no SI é o metro por segundo, mas poderíamos trabalhar com o quilômetro por
hora. Um K minúsculo, um M minúsculo por hora. Tá? Então, velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Então, vamos calcular a velocidade média nesses intervalos que nós calculamos antes. Os deslocamentos. Vamos fazer na ordem de 0 a 30, depois de 0 a 70, depois de 70 a 100. Tá? Então, de 0 segundos a 30 segundos, velocidade média, que é o deslocamento pelo intervalo de tempo. A posição final aqui era 9, só para lembrar, 9 metros. Posição inicial era 4. O intervalo de tempo é tempo final 30 segundos, tempo inicial 0 segundos. Então 9 menos 4 é 5 metros por 30 segundos. Vai dar um número quebrado, porque eu não pensei nos números antes, tá? Mas vocês podem usar a calculadora. Então você pode chegar a números quebrados também nos cálculos de vocês. 5 dividido por 30 dá 0,166 metros por segundo. Arredondando para duas casas, 0,17 metros por segundo. De 0 segundos a 70 segundos, velocidade média, que é o deslocamento pelo intervalo de tempo, vai ser posição final. Lembre lá do gráfico que eu apresentei antes. Ele chegou até 14 metros para t igual 70, tá? Então aqui é 14 metros, posição final, menos 4 metros, posição inicial. Intervalo de tempo é o tempo final, que é 70, menos o tempo inicial, que é 0. Isso vai dar 10 metros dividido por 70. De novo um número quebrado. 0,1428. 0,1428 metros por segundo, arredondando 0,14. Mas não tinha que dar a mesma velocidade? Percebam que o movimento foi diferente, tá, pessoal? Não foi um movimento onde a velocidade era constante. A gente até vai estudar esse caso mais adiante, que é o movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, do movimento retilíneo uniforme, a velocidade do móvel vai ser sempre a mesma, vai ser sempre constante. Mas aqui é um caso à parte, a pessoa foi caminhando ou correndo e de repente mudou a sua velocidade. De 0 a 30 ele estava com uma velocidade, 0,17 metros por segundo. Depois, lá de 30 a 70, mudou um pouco a rapidez com que ela fez o movimento e a velocidade mudou, a velocidade diminuiu. Tá? A velocidade diminuiu para 0,14 metros por segundo. E se a gente for pensar só na última parte do movimento, de t igual 70 segundos a t igual a 100, vamos fazer aqui em cima, a velocidade média, vai ser a posição final. Posição final aqui era 10 metros. 10 metros. Posição inicial era 14. O intervalo de tempo é 100 segundos menos 70 segundos. Então isso aqui vai dar 10 menos 14 menos 4 metros, que era o deslocamento que nós tínhamos, dividido pelo intervalo de tempo de 30 segundos. Então isso vai dar uma velocidade negativa
4 dividido por 30 menos 0,133 ou 0,13 metros por segundo. Velocidade negativa indicando um movimento retrógrado. As outras duas velocidades positivas indicando um movimento progressivo. Tá certo? Movimento progressivo. Para finalizar, poderíamos calcular o movimento de 0 a 100. Tá? E aí uma observação importante, tá? De 0 a 100, nós não tínhamos calculado o deslocamento, mas a gente sabe, por exemplo, que em t igual 100, a posição era 10 metros. E em t igual 0, a posição inicial, nós sabíamos que ela era 4 metros. Então, se eu quiser a velocidade para todo o intervalo de tempo, de 0 até 100 segundos, a velocidade vai ser o deslocamento, posição final é 10 metros, menos posição inicial, 4 metros, dividido por tempo final, 100 segundos, menos tempo inicial, 0 segundos. Aqui eu estou fazendo a conta, tá, pessoal? Delta S por delta T. Então vai sobrar aqui 6 metros por 100 segundos, o que dá uma velocidade média de 0,06 metros por segundo. Tá? 0,06 metros por segundo. Então, se a gente for olhar o movimento de 0 a 30, a velocidade era maior do que o movimento de 0 a 70, que ainda tem uma velocidade maior do que o movimento de 0 a 100. De 0 a 100, a velocidade média ficou menor ainda. Por que ficou menor? Porque a pessoa andou até a posição 14 metros e depois voltou. Então o deslocamento ficou menor. O deslocamento ficou de apenas 6 metros. Embora no total do movimento ela tenha saído do 4 metros, ido para o 9, em t igual 30, ido para o 14 no t igual 70 e voltado. Então ela andou 10 metros, mas voltou ainda 4 metros. No total ela se deslocou 14 metros. O movimento dela foi de 14 metros. Mas o deslocamento dela não. Porque o deslocamento só depende da posição final e da posição inicial. É como se eu tivesse aqui dois pontos. O ponto inicial lá em t igual 0 e o ponto final em t igual 100. Em t igual 100. Aqui era uma posição 4 metros e aqui é uma posição final que é 10 metros. Mas o movimento não foi esse. Ele saiu daqui, andou até o 14 metros, veio até aqui e depois voltou até aqui. Não importa. O deslocamento é só quanto que ela andou da posição inicial até a posição final, tá? É só esse pedacinho aqui, ó. Esse foi o deslocamento. Tá bem? Então, como conceito introdutório, a gente para aqui. É uma aula assíncrona, vou esperar esclarecer as dúvidas na próxima aula assíncrona que nós tivermos. Embora, olhando pelo calendário, a nossa próxima aula também é assíncrona, então eu vou continuar explicando os movimentos. E se ficar alguma dúvida, tá, pessoal, vocês vão guardando, vão anotando aí no caderno de vocês,
Chegou na aula síncrona, me perguntem que eu esclareço para vocês. Não vou deixar nenhum exercício para vocês fazerem, nenhuma tarefa. Vocês olhem alguma videoaula explicando a respeito do conceito de velocidade e deem uma olhada em alguns exemplos, tá? Onde a gente pode ter pessoas andando com velocidades aí de 1,2, 2 metros por segundo, correndo daí, andando de bicicleta, tá? Uma velocidade 1 a 2 metros por segundo, enquanto que os veículos têm velocidades bem maiores, tá? Por exemplo, 30 metros por segundo, tá? Uma velocidade bem grande, tá? Então dê uma olhada nos valores de velocidade e tente associar os conceitos. O que precisa ficar claro? S é space, para nós vai ser chamado de posição. A posição é S medida em relação a algum referencial. Esse referencial está parado, está em repouso em relação às estrelas, por exemplo. Tá? S, posição. Delta S, aquele triângulo S, vai ser a posição final menos a inicial. Se o delta S for positivo, o movimento é progressivo. Se o delta S for negativo, o movimento é retrógrado. Tá? O delta S sempre vai depender do intervalo. Então, no exemplo que eu fiz no quadro para vocês, os intervalos eram de 0 a 30 segundos, de 0 a 70 segundos, por isso que os deslocamentos foram dando diferentes. Tá? E as velocidades médias também. Tá? Então, delta S envolve posição final menos a inicial. Tá? Velocidade média pode ser positiva ou negativa. Como é que se calcula? É o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Posição final menos posição inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Unidades mais usuais: metro por segundo no sistema internacional, e o quilômetro por hora a gente vai usar algumas vezes. Pode aparecer algum exercício que tem que usar a conversão encadeada: milha por hora, légua por hora, nós por segundo, tá? E assim por diante. Pés por segundo. Tá? Então tem que fazer uma conversão antes para transformar para o sistema internacional. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido os conceitos. E se ficarem as dúvidas, vão anotando e perguntem na próxima aula síncrona que nós tivermos. Tá bem? Tenham um bom final de semana e até a próxima.